Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista. Você sempre com a gente neste horário da 1h30 da tarde, horário do almoço e a tradição da discussão dos temas importantes, não é? Temas políticos, questão econômica, enfim, os assuntos da pauta aqui que formam o dia a dia, que fazem o dia a dia da cidade, da região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional também. Lembrando que sempre de segunda a sexta, às 8 da noite, 20 horas, portanto, você acompanha a nossa reprise aqui na Santa Cecília TV. Questão econômica, né? Expectativas, projeções, vem aí no próximo dia 24, se nada de complicado aí acontecer, impedir que isso aconteça, não é? O julgamento do ex-presidente Lula lá no TRF4 está mexendo com bolsas, com mercado, enfim, muita gente diz que se o Lula for absolvido, as bolsas despencam, o dólar sobe, muita gente diz que se ele for condenado, as coisas se mantêm nesse patamar que estão, as bolsas podem até voltar a subir ainda mais, o dólar pode até cair, enfim, uma série de temas importantes que a gente tem para discutir e debater aqui, mais focados na área econômica, mais uma vez recebendo o professor Adalto Correia, economista, e que participa com a gente, colabora conosco nesta quinta-feira. Tudo bem, né, Adalto? Tudo bem, boa tarde, vamos lá, mais um programa. Fernando Chagas, que é cientista político e também antenado com as coisas da economia financeira, especialmente do poder público, participa e colabora também com a gente aqui. Tudo bem, né, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço aos telespectadores, né? Mas se você me permitir, dar continuidade ao que nós estávamos conversando lá fora antes de entrar no programa, né? O governo do Michel Temer é tão fraco, isso é preocupante, que ele não consegue há 2 semanas nomear a ministra do Trabalho. É inacreditável isso. O governo do Michel Temer, ele faz de tudo, menos governar. Isso é muito perigoso para o Brasil. Nós vamos ficar céfalo durante um ano esperando as próximas eleições. Apesar disso tudo, o Adalto sabe melhor do que eu, a economia, num curto prazo, ela vai bem. Agora, a médio prazo, nós precisamos nos preocupar. Lá na ponta, o nosso Marco Santana, sempre atento aí às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação também. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo. Boa tarde a todos. Boa tarde especial que nos acompanham ao vivo. Quero convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista do Mutirão ou por e-mail. contato@pondevista.tv.br. Quero lembrar também que o Ponto de Vista é transmitido ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. Outro lembrete também é que você pode conferir as edições anteriores do Ponto de Vista no Facebook, na nossa página no Facebook, ou no nosso canal no YouTube. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Lembrando sempre, né, o mantra de cada dia, termina às 2h30 aqui o programa, você acompanha a reprise a partir das 8 e, sei lá, né, uma série de situações pode acontecer ao longo da tarde, né? E o Santana ligando o microfone vai ser melhor para todos nós, avisa aqui a equipe de produção, né? Mas não vai ter que ficar gritando aí ou falando aí no microfone do Chagas. Deixa eu destacar, aproveitando o gancho do Santana, que o Jornal da Orla está aqui em formato tabloide, como sempre, às quintas-feiras, circulando aqui pela cidade de Santos, toda a região metropolitana. Aqui a primeira página que fala da febre amarela, né? As pessoas procurando ainda a vacina. E aqui, 2 destaques, espetáculo a céu aberto em São Vicente, começa amanhã, né, o Santana? E ainda também o Festival Aniversário da Bossa Nova, que também acontece por aqui nesta sexta-feira, o Marco Santana. Isso, edição de quinta-feira. Ligou aí o Mickey, né? Agora sim. Senão, daqui a pouco eu vou ter que falar por telepatia com o nosso... Então, aproveita o meu microfone aqui. Então, a edição dessa quinta-feira está recheada de opções de leitura. Destacamos aqui a questão da febre amarela, que ontem recebemos aqui 2 especialistas, Marcos Calzeiro e a Ana Paula, da seção de Vigilância e Saúde da Prefeitura de Santos, que esclareceram a gente que a febre amarela é um perigo real, mas não há motivo para pânico, não há motivo para as pessoas irem desabalar da carreira nas policlínicas, se vacinar em Santos nesse momento, porque em fevereiro vai ter uma ampla campanha de vacinação. E também o Rio Santos Bossa Fest, que é um evento cultural que já se consolidou no calendário da cidade, promovido pelo
produtor cultural Cássio Laranja, que tem o apoio do Jornal da Orla, que vai trazer diversas atrações, nomes de peso do cenário musical brasileiro para Santos, celebrando os 60 anos da Bossa Nova. Brasil corre o risco de eleger um Hitler ou um Trump, diz Fernando Henrique Cardoso. Ele deu uma entrevista, deu sei lá quanto tempo que ele ficou falando na Rádio Bandeirantes com o José Luiz da Atena. A entrevista era ao vivo, né? E para quem acha que não, eu respeito muito o Fernando Henrique Cardoso, né? Um sociólogo importante, reconhecido internacionalmente, não tem dúvida nenhuma, um senador de respeito, não é? E que se destacou, né, no cenário político brasileiro, foi o piloto aí, né, o comandante do Plano Real, enfim, as minhas questões aí com o Fernando Henrique Cardoso, as traições do Fernando Henrique, em primeiro lugar, uma Itamar Franco e outra Mário Covas, né? Foram duas traições assim, porra, vergonhosas, né? E a questão da reeleição que ele fez para ele mesmo, um casuísmo assim, absolutamente absurdo, né? Fazer uma coisa daquela. Doutor, e a postura com relação na eleição que elegeu Lula, que tinha o José Serra como candidato do partido dele, né? Ele estava mal, né? Nas pesquisas, enfim, também. Se ele aparecesse muito ali com o Serra, também acho que não ia ajudar muito. Enfim, era um momento ruim, difícil que o Serra teve que enfrentar. O Serra pegou duas trancadas aí para o Alckmin também, né? Enfrentar o Lula na reeleição foi uma coisa interessante. Mas está aí colocado, né? Que pode acontecer. Enfim, isso é coisa para a gente discutir mais à frente, se tiver tempo. Já batemos nessa tecla, que é um perigo realmente essa coisa do outsider aí, cara que não tem história, né, na vida pública, aí, não tem história na política, vai cair de paraquedas, enfim, né? Embora o Brasil tenha um sistema eleitoral diferente. Não, né? E o brasileiro ele não é muito pelos extremos, nem extrema esquerda, nem extrema direita. Mas independentemente disso, eu não vejo tempo de TV e nem partidos fortes que têm a capilaridade, que têm entrada em todo esse Brasil enorme. PSDB, PT e PMDB seriam, né? Eu não vejo Ou MDB, desculpe. um Bolsonaro. O Bolsonaro ele briga com o próprio partido. E mesmo que ele não brigasse com o próprio partido, ele não tem um partido forte que tenha penetração em todo o país a ponto de derrotar um candidato do PT, um candidato do PMDB, um candidato do PSDB, apesar de todo o desgaste do PMDB. Também precisa de recursos. Um partido pequeno não vai ter recursos. O que o Bolsonaro faz muito bem e vai crescer muito esse tipo de propaganda e publicidade nessa eleição são as redes sociais, mas as redes sociais sozinhas elas não vão eleger. E a reforma eleitoral foi feita para manter os mesmos. O sentimento da população é de mudança. Porém, essa reforma eleitoral foi feita para manter os mesmos, porque todos eles estão temendo perder o foro privilegiado e acabar caindo na Justiça Federal do Paraná com Sérgio Moro. Eu queria fazer um comentário em relação ao Bolsonaro. É uma informação que eu acho, de certo modo, preocupante. A minha namorada, ela acaba de voltar de uma viagem para Altamira. Ela passou lá cerca de 2 semanas. Quer dizer, é um outro Brasil, né? É um país completamente diferente do que a gente conhece aqui. E ela conversou com muita gente, desde as pessoas mais humildes até empresários, profissionais liberais, dentistas, médicos. E por incrível que pareça, o apoio ao Jair Bolsonaro naquela região centro-oeste, ali no Tocantins, né, no Pará, né? E no norte e nordeste também. Aquela parte ali. É maciço o apoio ao Bolsonaro. E aí ela quer saber por que aquele apoio era tão maciço, né? Que, por incrível que pareça, as pessoas querem realmente soluções simples para problemas complexos, querem o prende e arrebenta, quer mesmo proibir a homossexualidade, as pessoas, o racismo ali é uma coisa impregnada, parece que faz parte do cotidiano das pessoas. A relação social é muito tensa ali, as desigualdades sociais são muito tensas ali. Então, quer dizer, a candidatura do Jair Bolsonaro para esse Brasil profundo aí, ela é muito forte. Ou seja, vamos retornar ao passado. Corre o risco. Vamos viajar no tempo e voltar aí para 1900, 1800. Porque uma coisa a gente discutiu a candidatura do Bolsonaro, aqui na região sudeste, as pessoas são mais esclarecidas, têm mais acesso à informação, têm acesso à internet com mais qualidade e assim por diante. Agora, outra coisa é o eleitor desse Brasil profundo, da região norte, centro-oeste, alguns rincões da região nordeste aí, que aí sim, esse discurso muito fácil do Bolsonaro... Populismo. Esse populismo barato e que
caminha no limite da lei ali, né? Porque muita coisa que ele defende ali é ilegal, né? Ela tende a crescer. É uma coisa realmente preocupante e a gente espera que a campanha eleitoral sirva para esclarecer de uma vez por todas de quem se trata os candidatos, né? E outra coisa, né? Tem outro aspecto também importante, o Adalto, que às vezes você conversa com as pessoas, o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. O Bolsonaro eleito democraticamente, ninguém sabe o que ele vai fazer, né? Ele pode muito bem tentar fechar o regime, né? Tentar se transformar num ditador, né? Recentemente, a cúpula das Forças Armadas manifestou uma declaração de que ele não é o candidato das Forças Armadas. Mas não há mais nas Forças Armadas resistência à candidatura dele, que foi um capitão do Exército, enfim e tal, né? Há questão de 3, 4 meses atrás, houve uma nota oficial das Forças Armadas dizendo que não havia candidato nenhum, muito menos esse que estava aí falando em nome das Forças Armadas, enfim, que ele não tem esse poder, não tem esse direito, absolutamente. Esta última nota já ameniza um pouco a relação, né? Tá certo? Então, eu acho que o Bolsonaro é um cara perigoso, mas aí você conversa com as pessoas na rua, pessoas bem informadas até dizem, e daí? E daí? E se ele fechar o regime? E se ele matar um monte de gente? Que falta vai fazer? Não sei o que. A pessoa está falando meio, sabe? Eu acho que nós estamos querendo voltar para a Idade da Pedra, né? E estamos achando o caminho aí com ele, viu, Adalto? Para mim é a hora do desespero. Eu não acredito que ele vença, porque assim, na hora que der o microfone para ele, como aconteceu com a matéria da Folha de São Paulo, ele se... Uma tragédia, né? Ele enfia o pé na jaca. E ele, assim, mas eu gostei literalmente do Marcos. Altamira, eu imagino que seja uma região, uma terra meio sem lei, assim, no limite faroeste da lei. caboclo, né? Portanto, é um faroeste caboclo. Então, assim, muito próximo, é como se fosse legalizar aquilo que para ele já é lei. Não é? Que é Talvez, a lei por aí. Então, lembrando também que a Dilma tinha o Norte e o Nordeste, não é? Mas não ter o Sudeste, não ter a região sul do país, a densidade de população é muito grande, a influência é muito grande, o dinheiro está nessas regiões e nós sabemos que os recursos são muito importantes para financiar campanhas. Então, eu não acredito que ele vai muito longe. Porém, ainda assim, tem uma jogada muito interessante, né? Ele pode perder, que eu acho que perde, mas ele se perpetua, deputado, senador, o que ele quiser por resto da vida, como já é há bastante tempo. E prefeito, só espero que ele não tenha nascido aqui na região, né? Prefeito da região que ele nasceu, mas aí cada um com seus prefeito do Rio, né? Ele vai ser prefeito do Rio de Janeiro, vai bater de frente lá com o filho que o crie. Então, se ele nasceu aí, que ele vá, não sei para onde. Os problemas que estão nos morros, enfim. Eu não espero que não seja aqui. Mas é uma coisa preocupante, uma parcela significativa da população, ainda que não seja a maioria, ainda que não seja suficiente para levar um candidato ao segundo turno, é preocupante que uma parcela grande da população pense como ele, defenda as coisas. E jovem, o jovem ele tem saudade de um negócio que ele não viu, que é a ditadura. Eu vejo muitos jovens defendendo o Bolsonaro. É impressionante isso que ele falou, Adalto. O Norte e o Nordeste, ele vai muito bem nas pesquisas. Só que eu também não vejo chance para ele. E você tocou num ponto importante, Adalto. O Sudeste representa mais de 40% dos votos no Brasil. Então, você tem que ganhar, basicamente, em Minas. Quem ganhar em Minas, leva essa eleição. A minha dúvida, e eu tenho discutido muito isso, aqui mesmo, na semana passada, nós discutimos, né? A tradição no Brasil, Adalto, de ganhar a eleição quem tem tempo de TV. Quem tem tempo de TV hoje é PMDB, PT, então é importante o PMDB. Agora, até que ponto um candidato para ganhar a eleição, ele vai estar aliado ao PMDB? Por causa do tempo de TV. Será que isso vai ser suficiente com um governo tão impopular? É MDB agora, não se esqueça. MDB, é mesmo mudada, né? Repaginada. Agora é outra coisa, né? É uma mudança absolutamente significativa, não esqueça disso. Fazer uma análise que, assim, ainda assim, eu entendo que ganha ou não ganha a eleição, isso é um tempo futuro, o estrago que fica para a democracia, para a igualdade, para a discriminação racial. Nós estamos avançando tanto, né? E de repente, vamos lembrar o prejuízo que foi e é o Trump para a questão do racismo, né? Para a intolerância. Né? O americano não se acha, ele tem certeza, aí vem um cara desse e ainda piora mais a situação. É como se nós regredíssemos na história. E
O Fernando Henrique falou isso vai hoje nos nesse dar? programa. Quanto tempo a história vai nos dar para tentar restabelecer algo que já era ruim? Que o patamar anterior com relação à intolerância já era ruim. Ainda assim, muito melhor do que já foi. Porque só a história cura isso. Ele fala isso, o Trump, ao ser eleito, todo mundo dizia, bom, agora ele vai se alinhar, se ajustar direitinho com o presidente dos Estados Unidos. O que é que fez, segundo o Fernando Henrique, acho que ele tem razão nessa avaliação, até porque essa avaliação, vejam bem, foi feita em Nova York, num jantar com Bill Clinton, tá certo ou não? FHC e Bill Clinton lado a lado, e a assessora do Fernando Henrique, provavelmente uma conversa intelectualizada internacional, tá certo? Onde o Bill Clinton teria dito ao Fernando Henrique, segundo ele explicou hoje à Rádio Bandeirantes, né, que o Clinton foi eleito e manteve o discurso para aquele público que ele é fiel, que votou nele, que acreditou nele, e que é o público ou o eleitor norte-americano prejudicado pela globalização. É o meio oeste, onde teve o desemprego, né? Ele continua falando para essa gente, ele não saiu do palanque ainda. É impressionante, ele caiu nas pesquisas, mas não muito. Saiu uma matéria recentemente no New York Times mostrando o Trump está saindo melhor do que o esperado. Aí quando você lê a matéria, você vê o público dele continua... Tá lá. Tá lá. Ele não fez estrago no público dele, ele fala para esse público. Agora, quando você fala que o Fernando Henrique estava lá em Nova York com Bill Clinton, vamos lembrar, o Elias Haddad, nosso amigo Elias Haddad, Sim. professor da Unisantos, ele costuma dizer, meu amigo, ele costuma dizer que os socialistas lá de trás, né, foram todos para Paris. Ninguém foi para Albânia, então todo mundo é a favor do regime comunista, mas ninguém foi para Cuba, para Albânia, Moscou. foi todo mundo para Paris. Só Uriel Vilas Boas, né? Para Nova York. Então, ainda assim, eu sou um fã da linha de raciocínio do Fernando Henrique, né? Mas concordo com os fatos históricos não podem ser a traição com relação, principalmente ao Itamar Franco, que eu acho que não tinha condições de governar o país no mandato de 4 anos. Eu acho que ele não tinha competência técnica para tal, apesar que teve competência política para conduzir uma equipe que produziu o Plano Real. Deu autonomia, né, para a equipe do Fernando Henrique. Deu autonomia ao Fernando Henrique. Deu autonomia, não se envolvia e foi muito austero, né? Também queria lembrar aqui o Itamar Franco, se alguém fosse denunciado no governo dele, até às 5 da tarde estava exonerado. Até o amigo dele, o Hagrives. Defenda-se e volte, a sua vaga está aqui, mas você sai agora. Isso era uma virtude que está faltando muito, né? Aliás, quando nós falamos de ministro do Trabalho, que economia nós estamos fazendo, né? Estamos sem um ministro, então estamos economizando um salário, porque atualmente a sensação que eu tenho é que nós lembrávamos quando éramos jovens quem era o ministro, quem eram os ministros. Eu sabia de cor os ministros. Hoje, nós não conhecemos mais os nossos ministros. Por quê? Só o do STF. Todos, só o do STF. Todos, na realidade, independentemente de pasta, virou pastel. Não é? Porque todos só fazem uma coisa, articulação política. Então, não importa se ele está no trabalho, se ele está na previdência, se ele está na saúde, se ele está... Aonde ele esteja, estão todos fazendo articulação política. E esse loteamento? Menos sendo líder de uma pasta muito importante para o país. E a questão da Caixa, hein? É justamente isso aí. Vamos matar esse bloco com a questão da Caixa também. Esse loteamento, olha, esse pastel, não é pasta, esse pastel é do PP. Esse pastel aqui é do PR. Esse pastel aqui... PRB. Do PRB. Porém, isso não é suficiente. Outra Nós precisamos também das vice-presidências da Caixa, que é técnica. Né? Deveria ser. Deveria. Técnica. Então, o que você o tem... Gedel, sem dúvida nenhuma, era um grande técnico. Né? Aí lotearam conseguiu juntar Fez uma caixa 51 milhões, mais um pouco, né? De 51 milhões de reais em dinheiro vivo. Em casa. Colocou numa caixa bem grande. Aí você entra numa área técnica, que tem, aí vem a Basileia 3, né? O acordo da Basileia, que tem que cumprir. E o Michel Temer, como você falou, o Michel Temer não queria cumprir. Ele resistiu à orientação do Ministério Público para retirar os 12 vice-presidentes. Teve que vir o Banco Central e falar, olha, se não tirar, a improbidade administrativa. Olha que ponto chegou. A Caixa Econômica, que tem que ser uma empresa pública, vai para o setor da rede da bancária, ela tem que ser saudável. Sim.
que será que apreende o presidente Michel Temer a essa gente aí? Que correntes serão essas aí? Hoje eu volto ao início do programa. O Michel Temer não tem uma base. A base tem o Michel Temer. O Michel Temer, ele é refém do Congresso Nacional. Ele é um presidente que não comanda. Se tira o pessoal da Caixa, mexe com interesses partidários por que ele não tira da base dele? Por que ele não revoga a nomeação, que ela foi nomeada, ela só não tomou posse da ministra do Trabalho? Porque ele vai perder o Roberto Jefferson, hein? Roberto Jefferson que esteve preso no mensalão. Roberto Jefferson devia estar expurgado da política brasileira, embora tenha prestado um serviço à nação, né? Relevante porque ele foi traído. E por que foi a... Ele é capaz de ser eleito agora, né? E por que foi a Cristiane Brasil? Porque o José Sarney vetou o nome oferecido pelo PTB. José Sarney. Olha a situação que nós estamos. Agora, o grave mesmo é que pode ter ministro político e deve ter ministro político, mas embaixo tem que ser técnico, e nós não temos esses técnicos. Também virou loteamento. Intervalo, a gente volta na sequência para falar sobre muito mais questões importantes, a área da economia, sobe e desce das bolsas, o dólar, enfim, o que influenciará o julgamento dia 24 do ex-presidente Lula. Já já a gente retoma aqui a sequência. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Tomando o seu banho, cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. O Sistema Santa Cecília de Comunicação completa 21 anos em janeiro e você pode ganhar muitos brindes. Participe do pedágio da Santa Cecília FM, dia 26 de janeiro, das 10 da manhã às 2 da tarde, na praia em frente ao Escolástica Rosa. Pedágio 107,7. Só música boa, uma atrás da outra. Aniversário do Sistema Santa Cecília de Comunicação. 21 anos com você. Sucessor dele. Muito bem, segundo bloco aqui do nosso ponto de vista, o professor Adalto Correia com a gente, o Chagas, o Marco Santana, não é? E democraticamente espaço para a gente que critica aqui o programa, né? Critica a postura, é isso, Santana? O cara tá bravo comigo? Isso, é isso? Pessoas que têm outro ponto de vista, né? Então, faz parte. É o Gelson Oliveira, ele diz: Boturão, você é Alckmin, junto com esses socialistas e meia pataca para atacar o Bolsonaro. Acostumam com a política rasteira, com a corrupção. A falta de respeito a tudo, família, professor. Vocês vêm falar de Bolsonaro? É melhor já ir se acostumando. É melhor já ir se acostumando que o Bolsonaro não vai chegar a lugar Bolsonaro, nenhum. Melhor Jair. Você que está assistindo a gente aí, acompanhando o debate, se o Bolsonaro for eleito presidente da República, provavelmente a gente vai ter que procurar outra coisa para fazer. Né? Porque ele não vai admitir programas de debates nem numa rede regional como é a Santa Cecília TV, não é? Nem que sejam programas democráticos, porque se ele for criticado, evidentemente vai ser muito difícil ele aceitar a crítica. O fato de ser Alckmin, né, já significa que eu não aceito a corrupção nem a bandalheira, porque é um dos homens mais corretos da história política desse país. Segue a linha do Mário Covas. O Alckmin tem um apartamento em São Paulo e uma casa que veio do pai, do avô e tal, em Pindamonhangaba. Tem lá um jardim grande no meio do mato, enfim, uma vaquinha que circula por lá e tal. Né? E ele disse recentemente da Rádio Bandeirantes: quem quer fazer política, entrar na política, participar, ser candidato, governador, presidente, senador, o que for, tem que se acostumar a ver com salário. Quem fica rico na política é ladrão. Foi dito isso pelo Geraldo Alckmin na Rádio Bandeirantes, eu assino embaixo. O Jair Bolsonaro, não é? Que em 5 mandatos de deputado federal, amealhou 15, 16, 17 milhões de reais
não é, em operações imobiliárias escusas, estranhas, não é? O valor era um, depois o valor era outro e tal, compra por baixo, apresenta não sei o que para imposto de renda e tal. Tem lá não sei quantos apartamentos no Rio de Janeiro, no esquema lá com o filho que é vereador, o outro que é deputado também, enfim. Eu já ouvi gente dizer para mim, quanto o Bolsonaro roubou? 15, 16 milhões. Não, o outro devolveu 200, quer dizer, então tudo bem. Ladrão é ladrão. O cara que rouba essa caneta é ladrão. Tanto como o cara que rouba 1 milhão. Todo mundo. O cara roubou 1 milhão, roubou R$1, é ladrão do mesmo jeito, tá certo? Agora, o Bolsonaro conseguiu os 15 milhões na política. Ou seja, boa bisca não é. E, eu repito, com relação ao governador Alckmin, tenho plena convicção em dizer que é um homem honesto, correto. Sério, se vai ser presidente, a gente não sabe, né? Adalto, está se falando muito, diga. Tem uma questão que eu acho muito bacana as pessoas, assim como o telespectador declarou quem ele apoia, e ele declarar isso é um direito que a democracia lhe permite, né? E saber conviver com as diferenças e com ideários diferenciados, diferentes, é muito importante, desde que seja de forma pacífica, sem atacar. Então, o que me assusta no Bolsonaro é que eu acho que, assim, de fato, eu não sei se esse programa sobrevive, porque é um direito de falar mal, mas nós temos que falar de forma respeitosa. Assim, porém, se ele for eleito, ele vai ser meu presidente. Socialistas e meio pataca, ele está usando os termos do candidato dele. Né? Não pode fazer isso. A deselegância do candidato dele. Não pode fazer isso. Então, é isso que eu não posso admitir isso por parte do Bolsonaro. Então, eu só espero que os eleitores dele se respeitem as ideias do outro. E, é um ato de coragem bacana expressar em quem vai votar. Eu ainda não formei a minha opinião, que eu estou esperando o quadro se definir melhor. Se definir, para saber como é que vai ser. Mas espero que na hora que eu externalize, e o farei, eu seja respeitado, assim como eu tenho amigos que votam no Bolsonaro, eu tenho um amigo que vota nele, e a gente se dá muito bem, e ele aceita as minhas críticas, eu aceito as críticas dele, mas assim, a gente toma uma cerveja junto de uma forma muito respeitosa. Bom, eu queria saber o seguinte... Para finalizar o assunto, eu acho que quem vai votar no Bolsonaro, quem vai fatalmente pedir voto para os amigos, familiares, votos para o Bolsonaro na eleição, já ir pensando como é que vai explicar essa evolução patrimonial do Jair Bolsonaro enquanto político, já ir tentando achar argumentos para explicar porque ele recebeu auxílio moradia, tendo casa própria, já ir tentando arrumar argumentos para explicar como é que ele contratou uma funcionária fantasma, que é uma vendedora de açaí, lá em Angra dos Reis, e já ir tentando arrumar argumentos também para explicar o crime ambiental que o Jair Bolsonaro praticou, pescando em área de proteção ambiental no litoral do Rio de Janeiro. Além das outras denúncias de homofobia, racismo e por aí vai. Né? Só um detalhe, pela primeira vez eu fui chamado de socialista. Me chamam de ultraliberal, me xingam de ultraliberal. Marco, você uma falou confusão. Jair várias vezes. Você fazendo campanha para o Bolsonaro. Jair. Eu acho que é melhor o Jair mudando o discurso. O Jair mudando o discurso, porque, só para encerrar, votar no Bolsonaro com todo respeito, a democracia está aí para isso, é claro, mas é a desesperança pura votar nesse cara, pelo amor de Deus. Adalto, pessoal aí do mercado financeiro e comentaristas aí das principais emissoras, enfim, jornais, estavam colocando aí que o julgamento do Lula pode mexer com o mercado financeiro, as bolsas podem desabar e tal, o dólar pode explodir caso o Lula seja absolvido ou tenha uma pena menor e possa recorrer, enfim. Como é que isso pode acontecer? Como é que funciona isso para a gente entender direitinho? O Chagas entra também na conversa, enfim. Eu não lembro qual foi o período histórico que se puxou uma cultura do medo, acho que foi inclusive em relação ao próprio Lula lá atrás, que se fosse eleito, né, e aí teve o mercado oscilou. Aí teve a carta aos brasileiros, o dólar chegou a R$4. Até ele escreveu a carta aos brasileiros. Ele escreveu a carta aos brasileiros. Eu acho que não é o fim do mundo, mas o que representa o Lula? Ele representa uma sociedade patrimonialista que vai se apropriando efetivamente e inflando o Estado brasileiro. Como a saída para o país é o ajuste fiscal e o Lula representa o contra-ajuste,
é óbvio que o mercado vai reagir de forma negativa. É uma aposta que eu faria em termos de percepção por uma leitura histórica. Então, eu estou fazendo uma leitura histórica e falo assim, então, não estou torcendo contra o Lula, não é nada disso. Não voto nele, espero que isso não aconteça. Porém, há uma lógica de aumento da taxa de câmbio e em função dessa... Porque você tem uma fuga de capitais. Bom, se o Brasil... Porque o Brasil precisa investir. Para investir, ele precisa de recursos. Para fazer recursos, ele precisa de ajuste para começar a ter capacidade de investimento, né? Principalmente em infraestrutura. O Lula, como ele é o contra-ajuste, nós vamos de novo ficar alimentando o déficit público. Essa é a leitura do mercado. E o dinheiro escapa durante um tempo, tá? Digo assim, dia 24, ele foi absolvido e não perde direitos políticos. O mercado imediatamente vai reagir negativamente. E depois, com o tempo, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o mercado oscila no boato e estabiliza no fato. Então, quando tem um boato ou um evento que as pessoas não conseguem interpretar, aquilo faz o mercado oscilar e oscila mesmo. Depois o fato vai se estabelecendo, começam a vir as pesquisas e o mercado vai se acostumando. O Brasil é um ótimo lugar para se ganhar dinheiro, vai continuar sendo. Espero que o mercado internacional ainda continue nos vendo como uma capacidade, porque é esse recurso que financia as nossas obras de infraestrutura, parte dela. Eu concordo plenamente com o Adalto, mas antes de fazer uma análise mais política dessa situação, por que hoje a Bolsa sobe? A Bolsa sobe hoje, não sei se o Adalto concorda, o mundo está relativamente bom. Então, o Brasil hoje, ele está, de certa forma, estabilizado, tanto que a SP ou a S&P, Standard & Poor's, diminuiu a nota de crédito do Brasil e a Bolsa não se abalou. Muita gente que eu ouvi discordou profundamente dessa avaliação, né? O Delfim Neto, alguns outros comentaristas econômicos. O Adalto também discordou aqui. Mas ali a questão que o Adalto falou é a questão fiscal, né? Mas a questão fiscal que eles estão vendo lá na frente, que eles sabem que não vai ter reforma da Previdência, não vai ter votação nenhuma, não vai cumprir o teto da meta, aquele teto da meta constitucional, nós vamos ter despesa inconstitucional no ano que vem. Mas voltando à Bolsa, ontem ela bateu 81 mil pontos, né? O mercado lá fora está vendo aqui uma boa oportunidade de investir e também os juros, embora altos ainda, né, Adalto, de 7%, ainda é um juros baixo comparado ao que nós chegamos a 14%, que nós chegamos, né? Então, as pessoas estão saindo da renda fixa para ir para a renda variável que é a Bolsa. E o dólar está tranquilo. Se isso ocorrer do Lula 3-0 foi absolvido. Concordo plenamente com o que o Adalto falou. No outro dia, tudo balança. A Bolsa cai, o dólar sobe, mas depois se estabiliza. Até porque aí é uma análise vamos esperar política. o quê? Alguma declaração dele, alguma coisa assim? Eu iria para aí. Aí ele vai deixar de ser esse terrorista que ele está sendo? Para voltar o Lulinha Paz e Amor, talvez. Já se comenta que ele está preparando aí uma nova carta aos brasileiros, né? Carta aos brasileiros 2 para tentar... E a Gleisi Hoffmann vai redigir, né? Aí que o dólar dispara mesmo. aí não tem jeito, né? Mas o que eu vejo... Essa loira é um desastre. É um desastre. Agora, se o Lula for absolvido por 3-0, ou 2-1, seja lá o que for, ele muda o discurso. Por que ele está com esse discurso radical? Ele quer fazer uma grande bancada e quer levar esse discurso até onde ele puder. Vai chegar num dado momento, ele vai saber que ele não tem condições, sair se ele for condenado. Ele levar... Ele já foi presidente, o governo dele não teve nada a ver com isso que ele está falando hoje, a não ser a questão do crédito, né, de oferecer... O que pega no que Lula... voltou atrás. Vamos lembrar que foi a Dilma, né, que baixou as taxas de juros tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica Federal, quanto do Banco do Nordeste, para puxar a conconcorrência dos outros bancos. Isso não durou muito, depois teve que voltar. Mas foi um ato da Dilma. E só para concluir, Adalto, se ele vai 3-0, ele é candidato e mantém esse discurso, ele não muda o discurso, ele não escreve outra carta para os brasileiros e se elege com esse discurso que o Adalto fala, defendendo o patrimonialismo, ele corre um sério risco de não terminar o mandato, que vai ser um estelionato eleitoral. Quem assumiu o poder... Não tem dinheiro mais? Não tem dinheiro mais. É isso aí. Esse é o grande problema e dá razão para a gente ser pessimista, porque o Adalto falou muito bem, que o
próximo presidente tem que fazer um ajuste fiscal. Não pode gastar mais do que arrecada. Ele já está fazendo isso, né? Mas o problema é que para resolver essa questão aí, tem que atacar os privilégios. Então, nenhum político quer se autopreservar, quer terminar o mandato, ele não vai atacar privilégios. Quando a gente fala em privilégio, a gente é o deputado, é a verba parlamentar, é o senador, mas não. No Poder Judiciário, por exemplo, está se discutindo aí o auxílio moradia, são 120 milhões de reais por mês. As desonerações fiscais que beneficiam grupos específicos da economia, porque se algumas empresas não tiverem essa renúncia fiscal, elas não conseguem fechar, não conseguem viabilizar o seu negócio. Então, quem paga essa conta aí, para a empresa não ficar no vermelho, é o povo brasileiro, através da desoneração fiscal. Então, enquanto não houver um presidente que ataque frontalmente esses privilégios, outro exemplo... Os direitos adquiridos. Se discute muito a Previdência Social, mas está se falando dos mais pobres, as pessoas que ganham os menores benefícios. Não se falou em nenhum momento dos militares nem do Poder Judiciário. Quer dizer, os privilégios continuam sendo mantidos. E pelo que se vê aí, pelos os candidatos que estão se apresentando, nenhum deles vai ter coragem de colocar o dedo nessa ferida. Sem discutir. Aí fica falando de militar no poder, né? Eu acho isso um contrassenso. E sem discutir... Não, os militares não estão nem aí com isso. Não. E do militar não vai tocar. Tem um papel. Claro, sem dúvida nenhuma. Né? O comando geral, enfim, os militares aposentados, que são os conselheiros da turma, enfim, todo mundo numa vida, vamos lá, né? 30 pau, 28 pau, 35 pau por mês, quer dizer, sabe, muito bem aposentado. As filhas deles que não casam, submarino querendo nos atacar, mas o Deus é tranquilo, fica lá nos fortes. Fica sossegado. Agora, e as filhas deles, algumas filhas que não se casam no papel, também, se quiserem ter relações estáveis. Continua com essa lei, já existe ainda, né? Continua. E o judiciário, vai ser difícil tocar no judiciário, mas sem discutir se a Previdência é deficitária ou não, sem discutir que ela é injusta ou injusta, até a gente tem discutido muito, eu digo ela é injusta, mas ela é necessária. O problema é que nós não temos mais dinheiro para arcar com as despesas do Brasil. Nós vamos ter que fazer uma reforma fiscal. E essa reforma fiscal, eu quero ver o candidato falar que é necessária e ganhar a eleição. Isso que vai ser difícil. Se nós não equilibrarmos o nosso Você acha que isso aí que atrapalha um pouco, trava um pouco o discurso do governador Alckmin? Também. Porque ele bate muito nessa tese aí, né? Em todas as entrevistas que ele dá. Ele tem sido sincero. Ele coloca que o estado de São Paulo hoje tem uma situação bastante equilibrada pela mão forte, não é, que vem desde Mário Covas, passou por ele, passou por Serra, voltou para ele, enfim, não é? E que o Estado é levado com a mão dura mesmo, não é? Com austeridade, enfim, não é? É difícil dar aumento salarial, é difícil ter gastos aí que o Estado não possa comportar, enfim, há um equilíbrio nisso, que o Brasil precisa disso, desse equilíbrio fiscal, enfim. Ele bate muito, em várias entrevistas ele tem batido nisso. Isso parece que não, o Estado brasileiro não repercute positivamente. Não, ele fala a verdade e todo mundo, por isso eu digo, eu quero ver qual candidato que vai falar a verdade, que nós precisamos fazer uma reforma fiscal. O nosso Estado não cabe dentro do nosso PIB, esse é o problema. E se a gente continuar assim, não tiver um regime austero fiscal, nós vamos chegar em 2020, 2021, se nós não fizermos uma reforma, nós vamos virar Rio de Janeiro. O Brasil vai virar um grande Rio de Janeiro. Não vai pagar salário. Do poder público. Do poder público. Agora, como é que faz os direitos adquiridos, enfim, né? Essa coisa aí dos salários que se acumulam, como é que chama, incorporações, essa coisa toda. Não agora, o prefeito Santos, por exemplo, teve uma iniciativa que eu acho louvável, que é de recuar de 20% para 10%, né, ao ano para quem consegue um cargo acima, né? Mais à frente, lógico, né? Ele não pode mexer no que está para trás, senão a lei o derruba, né? E por aí vai, Adalto. Como é que mexe nisso? Quando nós falamos de que ninguém pode ganhar mais que o presidente Supremo, é isso? Isso, 33 mil. Vamos lembrar que essa história começou efetivamente no ano 99, 2000, quando começou a se definir quais eram os tetos, a lei de responsabilidade fiscal, a reforma administrativa, a emenda constitucional número 19, a emenda constitucional número 20, a antiga lei Camata, tudo, o nascedouro foi na virada do século 20 para o século 21. Vamos lembrar que muitos municípios tentaram fazer isso acontecer pelo Brasil, inclusive Santos, Cubatão também tentou fazer isso, mas depois esbarravam na própria legislação, que ninguém pode ter um salário maior que o ministro do Supremo.
Aí quando você ia ver a composição, o que era salário? R$ 1.800, né? Só que o cara ganha 35. Aí tinha lá 15 mil em incorporações, 10 mil em gratificações. Aí saiu todo mundo entrando na justiça e como a nossa justiça é muito complexa, acabou dando uma tremenda confusão. Teve municípios depositando os recursos em juízo, né? E depois teve que liberar, né? Cada funcionário ganhou uma loteria, né? Porque foi sendo acumulado. Porque não, isso não é salário. Quer dizer, o que é salário? Né? Então nós criamos um emaranhado complexo e depois os emaranhados da lei permitem que uma discussão que começou na virada do século XXI, nós estamos falando de 20 anos já, praticamente. Continua até hoje. E está até hoje nós discutindo o teto. Gente, isso começou em 99. Lembra da confusão que deu no governo Davi Capistrano, aqui em Santos? Foi o Davi que fez isso? Ele foi lá, não queria pagar? Não queria pagar os salários que sobrepunham o salário dele. O prefeito de Santos. Para gente que tinha acumulado como secretário municipal, né? E, enfim, gente que ganha. Hoje existem aposentados da Prefeitura de Santos e de outras, né? Batão, São Vicente, está cheio pelo Brasil afora, né? Que ganham mais do que o prefeito municipal. Por quê? Porque ganharam na justiça e... Coisa julgada. Isso vai acabar. Uma hora explode mesmo, não tem como. Né? E o problema que nós temos para o futuro, e vai ser discutido, é a estabilidade. Nós vamos precisar fazer uma reforma do Estado. Quando faz uma reforma do Estado, você tem que diminuir o custo. Um dos custos das despesas correntes, um dos maiores gastos é o funcionalismo público. Isso amanhã depois vai ser discutido. E como vai ser a reação do funcionário? É um tema importante, eu queria colocar essa questão aí para Adalto e Chagas discutirem, debaterem, claro que com a nossa participação, você que está em casa também, né? E aí, como é que faz? Né? O poder público deve tentar subir a sua arrecadação ou... não vendo condições para isso mais no momento e para o futuro no Brasil, tentar diminuir as suas contas e o seu gasto, o seu custo, enfim, né? Um intervalo, voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Aí, Gastão! Tomando o seu banho, cantando no chuveiro, não economiza água, vai gastando o dia inteiro, na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro, bote a mão na consciência, você é um cara maneiro, essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Dia 24 de janeiro, 8 da noite, direto do estádio Urico Mursa, a Santa Cecília TV transmite ao vivo e com exclusividade Portuguesa Santista e Rio Branco, pelo Campeonato Paulista 2018. Prestigie a Briosa, indo ao estádio e curtindo com a família essa experiência. Quarta, dia 24, 8 da noite, Santa Cecília TV, a TV com a maior programação regional da sua TV. Apoio, Vestibular Universidade Santa Cecília. Muito bem, de volta aqui a sequência do ponto de vista para a gente responder a este drama, não é, do poder público. Eu venho dizendo aqui que o poder público precisa se reinventar no Brasil, né? Tem uma frase do secretário, chefe de gabinete, secretário de governo aqui do Prefeitura de Santos, o nosso Rogério Santos, que diz o seguinte, né? Já passou várias vezes aqui pelo programa, e o Rogério diz que o Brasil não precisa de reforma absolutamente nenhuma, precisa de uma reconstrução, né, da situação que está colocada aí. E nessa reconstrução, evidentemente que a questão financeira fala muito alto, né, Adalto? E aí? Eu acho que aumentar a arrecadação, você vai ter que subir impostos ou tirar de quem não tem, né? Ou fazer aquela famosa
aquele famoso ato de coragem, né? Inclusive o Pascoal cobra muito disso, né? E eu acho que nesse ponto ele tem razão, né? Quem ganha muito tem que pagar muito. Quem ganha pouco não tem que pagar nada. Não sei, vocês podem discutir à vontade aí como é que faz para as contas voltarem a se reequilibrar nesse país. Tem muita gente falando assim, o futuro, eu mesmo resgato essa questão do futuro, é que eu acho que a gente ainda não se apercebeu que o futuro chegou. O Estado brasileiro já quebrou. Olha a situação dos 5.586 municípios do país, quantos conseguiram pagar o 13º, quando pagou e se pagou, como foi que ele conseguiu fazer isso? Antecipando receita de futuro, né, 2, 3 meses depois do futuro. Então, assim, nós já quebramos. Né? Olha a situação da saúde, a situação da segurança pública, né, a quantidade de crianças que tem nos bairros menos favorecidos, né, o que vão ser esses jovens. Assim, eu fico muito preocupado. Né? Eu também já ouvi num programa, não lembro se de rádio e televisão, alguém falou assim, não, porque em Portugal foi feito... Foi feito como, filhão? Em Portugal, parte dos aposentados estão recebendo metade dos seus vencimentos, dos seus benefícios. Porque o fundo do poço é isso, você não paga, acabou. Não é? É o fim do mundo. Né? Tem um exemplo prático assim, de Portugal, né? A gente fala na questão do ajuste fiscal, Portugal foi à Comunidade Europeia há 5, 6 anos atrás, 7 anos, não sei exatamente, 5, 6 anos, para pedir empréstimo, porque a situação estava muito ruim, muito difícil. Aí a coisa foi viabilizada, enfim, mas com uma série de exigências por parte da comunidade, ajuste fiscal e tal. Então você tinha lá, nessa coisa de você tirar o visto português, o passaporte português, ou fazer... se transformar também a cidadania como cidadão português, enfim, que é o meu caso, estou 1 ano e pouco já esperando. Era assim, você fazia aqui no consulado, nosso aqui, de Santos, com o Zé Augusto e a equipe, 3, 4 meses depois você estava com a situação resolvida, com a cidadania resolvida. Às vezes menos até, né? Por quê? Porque você tinha 10, 12 pessoas trabalhando, atuando no consulado português, em Lisboa, nessa função. Hoje você tem 3. Ou seja, o governo português foi obrigado a demitir gente e a remanejar aqueles que ficaram. E vamos lembrar o armênio, né, como cônsul honorário. Acho que muitos sabem disso, né? Ele bancou, né? Não sei se o Mendes, a família Mendes continua bancando, mas durante muito tempo bancou as despesas do consulado, porque não vinha os repasses e falou assim, então vamos tocar, e foi lá. E transformou aquilo numa empresa, porque a velocidade era muito grande. Que eu acho que nós estamos precisando fazer, nós estamos precisando transformar o Estado brasileiro, e aí nas suas mais diversas dimensões, em empresas. Quando nós falamos da quantidade, eu sou contra o aumento de arrecadação, porque nós já chegamos àquilo que nós consideramos de limite contributivo. Quer dizer, não dá para você tirar mais nenhum centavo da sociedade. Porque também não é possível, e eu discordo do Pascoal, que é meu grande amigo, discordo de outras pessoas, quando fala assim, tem que aumentar porque tem país que inclusive a arrecadação é maior. A conta não é essa. Primeiro que a nossa arrecadação já é muito alta, batendo 36% do PIB. Para o nosso padrão? Segundo, não é 36%, não são 36%. Não é 36% por um motivo muito simples, que você tem um déficit de 5%. Então é 36 mais 5. Não, então estamos falando de quase 40% ou mais de 40% de déficit efetivo. Isso. O Estado arrecada e ainda busca do futuro 5. Gente, qual que é o tamanho? Porque você está tirando o dinheiro da sociedade no futuro. Isso. E o futuro vai também tirar mais do futuro ainda. Então, nós temos uma carga de 40% que eu não sei se é alta ou baixa. Porque não se mede pelo percentual, se mede pelo retorno. Eu gosto, como economista, de fazer uma conta bem simples. Economia não é complexa. Para mim, imposto, de uma forma leiga, tá, gente? Didática. Imposto é preço de bem público. Eu tenho que pagar. E o Estado tem que me entregar. Só que nós vivemos uma situação onde a sociedade é obrigada a pagar, e não estou falando de Bolsonaro não, eu falo assim, tem que pagar e tem que pagar mesmo. Só que o Estado não se vê obrigado em dar a contrapartida. E aí, um princípio que é fundamental, que nós chamamos de princípio da tributação, que é o princípio da neutralidade. O Estado, quando tira dinheiro da sociedade, ele interfere na eficiência econômica.
Porque aquele dinheiro deixou de se transformar em pão, leite, transporte, lazer, roupa, investimentos. Ele tira. Mas como é que ele faz o sistema ser neutro? Ele tira da sociedade, mas ele devolve. Então, assim, em iluminação pública, por exemplo, porque eu não posso criar a minha iluminação, eu não ando com um postezinho pendurado iluminando por onde eu passo. Pague ou não impostos, escola de boa qualidade. Toda a sociedade está passando por aquela rua e está se beneficiando pela segurança da iluminação. É para isso que serve imposto, assim como escola. Não é? Então, o Estado, salário adequado para a sociedade está entregando para a sociedade e o Estado não se vê obrigado. Então, assim, imposto para mim é preço. Quando eu vejo que a carga tributária representa 40% de tudo que eu ganho, porque se é 40% do PIB, é 40% de todo mundo. Aí eu vejo a qualidade do serviço do Estado e alguém fala assim, a escola pública é de graça. Não, ela não é de graça. Ela é ruim e cara pra caramba. Porque hoje ela está consumindo 40% da renda de todas as famílias. E não está devolvendo. E não está devolvendo, porque a escola não funciona, a saúde não atende, segurança. Você morre lá, a segurança não existe. Não é? As pessoas estão se prendendo em condomínios, estão se fechando em condomínios. Então, assim, o Estado brasileiro tem um papel fundamental. Não estou dizendo que nada funciona, só estou dizendo assim, ele é ineficiente e caro. Aí, quando alguém fala assim, tem que aumentar, eu falo assim, não faz isso. Então, como é que nós temos que fazer? O que é a reforma? O que é o ajuste fiscal que parece a teoria do mal? Ajuste fiscal é fazer o seguinte, ó, eu entreguei 100 para o Estado vai tentar fazer chegar 80 para a sociedade e custou 20 para chegar a 80. O custo de fazer o dinheiro chegar para a sociedade é de 20. E aí eu vou encerrar aqui minha participação, eu falei demais agora, mas assim, uma vez eu lembro, um ministro da Educação, há muito tempo atrás, Paulo Renato Souza, num seminário sobre educação que eu participei, não sei nem aonde, e ele falou o seguinte, Paulo Renato, hein? Não estou elogiando, nem dizendo que foi bom, nem que foi ruim, para as universidades foi uma porcaria. Mas, governo Fernando Henrique Cardoso, ele falou assim, de cada R$10 investidos na educação, R$1 chega na carteira beneficiando o aluno. Traduzindo, você entrega 10, caótico, né? Custa 9 para chegar a 1. E está todo mundo achando que isso é normal. E falando assim, não, a educação precisa de mais dinheiro, não, a educação precisa de mais dinheiro. Nós precisamos ver o caminho do rato. Assim, ó, o dinheiro entra aqui e ele chega aqui. Como é que a gente faz esse dinheiro chegar direto e não ficar dando tanta volta para chegar até o aluno beneficiando uma criança? Eu acho que a fórmula é essa. Para isso, cara, vai um monte de gente ser demitida e um monte de gente reclamar o dito direito adquirido, que para mim isso ficou velho demais. Agora, em cima disso, só para lembrar, né, o Adalto está falando do Paulo Renato Souza. Paulo Renato saiu do Ministério, encerrou a sua participação, saiu desceu a rampa junto com o Fernando Henrique Cardoso em 2002. 1 de janeiro de 2003, né? Então, 31 de dezembro de 2002, nós estamos em 18, Chagas. Só seguindo o raciocínio do Adalto, o que mais me preocupa, hoje a despesa no Brasil cresce 6% reais. 6% reais. A receita, principalmente nesses 3 anos de recessão, não cresceu nesse mesmo patamar. E agora, independentemente, mesmo que diminua, que continue crescendo a despesa do Brasil, a despesa pública do Brasil 6% e a arrecadação suba 4%, independentemente disso, o que eu vejo, o endividamento do Brasil, ele cresce 6% ao ano. Nós já estamos em 76% de endividamento. Neste ano de 2018, nós vamos para 82%. No ano de 2019, nós vamos para 88%. Daqui a pouco, nós estamos em 90% do PIB de endividamento. Aí, como que nós vamos acertar esta conta se o investimento vai fugir? Eu lembro que há pouco tempo atrás eu falava que era 56. 56. Participou até de programa falando isso. 56% era um número emblemático. O endividamento público brasileiro era 56% do PIB. Está em 76, no fim do ano chegou a 82. Aí nós vamos pagar isso dando calote? Ou nós vamos voltar a 80, a 70 com a inflação? Vai ter que ter esse ajuste, Adalto. Vai ter que ter. E como nós vamos fazer esse ajuste? O governo vai fazer esse ajuste, quem foi eleito, ou nós vamos pagar essa conta com inflação? O Brasil é um país do futuro, porque o futuro já chegou. Já chegou, Então, a situação fiscal do Brasil, ela é extremamente difícil. E se a gente não tomar
pede isso, no próximo governo, o que me preocupa é que nesse governo, no governo fraco, nós vamos continuar gastando, até para manter a base aliada. Aí o exemplo do Estado de São Paulo é um bom exemplo para o país, não é de hoje. Desde Mário Covas, lá nos anos 95, 96, 95, botou o pescoço a prêmio, demitiu gente, foi uma confusão danada, queriam brigar com ele, que isso, que aquilo, que outro. Perdeu popularidade no Estado, enfim, enfrentou uma reeleição que ele não queria, não foi ele que fez, foi obrigado, porque o Fernando Henrique inventou no Congresso Nacional, foi obrigado a disputar a reeleição aqui, porque o partido exigiu que ele fosse candidato à reeleição, e senão o Maluf venceria aquela eleição de 98, né? E o Covas foi para o segundo turno por 100 mil votos de vantagem contra a deputada federal, na época, Marta Suplicy. Aí no segundo turno houve um debate, enfim, ético e tal, entre os dois, e ele derrubou o Maluf, enfim, venceu o Maluf, foi reeleito, depois teve o câncer, aquela situação toda. Mas o Alckmin, vem a crítica aqui, né? Eu sei que tem um telespectador aqui batendo em mim aí, dizendo que eu tenho que me manter neutro, que não sei o quê, papapá. Eu defendo isso. Eu defendo o que o Covas fez no Estado de São Paulo. Eu defendo o que o Adalto acabou de explicar aqui. Eu defendo o que o Geraldo Alckmin faz no Estado de São Paulo. É duro, é difícil. O Chagas sabe muito bem, convive com isso. O Adalto também foi secretário municipal em Cubatão. Sabe muito bem que o gestor, o cara que tem a caneta na mão, que é o prefeito, que é o governador, enfim, ele quer fazer obra. Certo? Se ele puder fazer 10 policlínicas, por que vai fazer 5 policlínicas? Se ele puder fazer 3, 4 pontilhões, entrada na cidade, o viaduto não sei o quê, por que ele vai deixar de fazer? É importante, é bom para o município, mas tem essa questão fiscal. Os números têm que bater pelo menos, né? Quase que 80%, 70% tem que bater, não pode ser uma coisa completamente desbaratada. Né? A Secretaria de Finanças, o Adalto sabe bem disso, é o maior inimigo do prefeito. É lógico. É o que diz não. Como é o Ministério da Fazenda, né? O inimigo do presidente, como é a Secretaria de Estado da Fazenda, o inimigo do governador de Estado. Estão sempre se pegando ali, sempre batendo de frente. Mas eu defendo o que faz o Alckmin, o que fez o Covas no Estado de São Paulo. Eu acho que o Alckmin é um homem de coragem para levar ao governo federal aquilo que ele vem fazendo desde, sei lá quantos anos, né? Quatro mandatos, né? No governo do Estado de São Paulo. Pode colocar aí o ataque aí que o Sandro faz aí. Não são ataques, são pontos de vista. A pancada. Primeiro é o Tom Cardoso, ele disse que primeiro ele não tem candidato ainda, ele acha que você não deveria citar o nome de nenhum candidato. E o programa deveria se manter neutro. E a Ana Carolina Ferreira de Guarujá, ela diz o seguinte, que ela respeita, admira muito o programa, mas realmente incomoda a postura do mediador, que ele não deveria ser imparcial, na pergunta. O que é ser imparcial? Eu estou defendendo apenas um nome, já disse aqui, não estou defendendo um nome. Eu estou defendendo uma forma de governo. Os salários, por exemplo, se meu filho quiser trabalhar no governo do Estado, qualquer secretaria de governo do Estado, eu vou dizer para ele, não faça isso. Porque os salários são baixos, não são bons salários em São Paulo. Alguns salários de empresa Sabesp, MTU, enfim, os salários são melhores, enfim, né? Mas os salários que são pagos pelo governo do Estado não são bons salários, porque eu só reclamo, eu até acho que podia melhorar um pouco, enfim, mas é a linha dura dos governos tucanos, né? Implantada pelo Covas lá atrás, e o Alckmin segue a ferro e fogo. E ele é um sujeito que tem uma vida modesta, sabe? Eu acho que o Brasil vai debater ajuste fiscal e ética, né? Honestidade, honradez nessa eleição de 2018. Por isso é que eu entendo, né, que aquilo que é feito no Estado de São Paulo serve de exemplo para o país e devia ser seguido dessa forma, dessa maneira. O sujeito se eleger presidente, se o Alckmin for eleito presidente da República, ele vai para o sacrifício fazendo isso, tá certo? Porque é duro enfrentar chegar para o pessoal, chegar para a base aliada e dizer, não tem, não dá para pôr. Não tem como. Não, eu preciso de 150 cargos. Não tem. Você tem 15 cargos aí para começar o governo. Como? Vamos oposição, acabou. Vai ser uma confusão danada. A gente sabe disso, né? Mas alguém tem que pôr a mão nessa ferida e fazer. Eu queria fazer uma análise a respeito da exposição, de colocar. Eu admiro muito aqui o programa, porque, assim, acho que nós devemos aprender a conviver com as diferenças. Isso é muito importante. Quero lembrar aqui, eu citei, não é, que meu professor histórico, todo mundo sabe o quanto eu gosto do Pascoal. Sim, você deixou claro aqui ele é um vez. petista histórico e este programa sempre traz ele vem, coloca. Eu acho que seria tendencioso se você trouxesse só, né,
traz aqui o Pardal, que é a favor, comunista, é contra a reforma. Convicto. Uriel Vilas Boas, comunista, convicto. Uriel Vilas Boas, e é legal isso. Assim, mas, poxa, a gente tem que poder dizer o que pensa, assim como todos que vêm aqui podem dizer o que pensam. Seria tendencioso se as portas estivessem fechadas para as outras correntes. Todas as correntes estão... E assim, volta e meia aqui, eu e o Marcos, a gente discorda, termina, a gente se abraça tal, e conversa, e um liga para o outro. Isso é muito bacana, o respeito às diferenças. Não concordamos com tudo, não discordamos de tudo, mas uma coisa é certa, nós sabemos conviver juntos e se respeitando. Mas no fundo, até o Lula, ele sabe que precisa da reforma fiscal. Agora sabe. Agora ele sabe. Estamos fechando aqui mais um ponto de vista. Obrigado, Adalto. Obrigado ao Chagas, sempre participando com a gente aqui. E ao nosso Marcos Santana, diariamente acompanhando as redes sociais. De segunda a sexta-feira, 1h30 ao vivo, aqui o Ponto de Vista. E a reprise aqui na Santa Cecília TV, às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.